Existem 12 leis maquiavélicas controlando sua vida, mesmo que você ache que está no comando. A maioria dos homens caminha pelo mundo acreditando que respeito se conquista sendo gentil, aberto, disponível, do bem. Eles acham que ser entendido é o caminho para ser aceito. E ser aceito é o caminho para estar seguro. Mas isso é a armadilha mais antiga, porque o mundo não respeita quem se entrega fácil. O mundo respeita quem tem limites. E a verdade é simples e cruel. Quanto mais previsível você é, mais fácil você se torna de manipular. Você não é odiado por ser fraco, você é usado por parecer acessível demais. E quando você percebe, já está puxando as cordas que alguém amarrou em você. A primeira lei é a base de todas as outras. As pessoas valorizam o que você retém, não o que você dá. Tudo que é fácil de acessar perde valor. Um homem que entrega atenção demais vira fundo de poço emocional. Um homem que responde na hora vira servo do tempo dos outros. Um homem que explica demais vira réu no tribunal da opinião alheia. E o pior, ele ainda acha que está sendo maduro. Mas maturidade não é se justificar. Maturidade é não precisar. Porque o que é raro tem peso, o que é abundante vira lixo. A mente humana é programada para desejar o que é escasso, o que está um pouco distante, o que parece exigir esforço. Você já viu como as pessoas protegem aquilo que tiveram que conquistar? Elas respeitam, elas cuidam, elas temem perder. Agora veja como elas tratam o que receberam sem custo. Elas usam, elas se acostumam, elas exigem mais. E quando você não entrega, elas se irritam. Não porque você errou, mas porque você quebrou o contrato invisível onde você era o doador e elas eram o consumidor. Quando você dá demais, você ensina ao mundo que seu tempo não vale nada. E o mundo aprende rápido. A segunda lei é ainda mais perigosa. Nunca mostre toda a sua força. Mostre apenas o suficiente para avisar. O mundo não teme o golpe que já foi dado. O mundo teme o golpe que poderia ter sido dado, mas não foi. Existe mais respeito na força contida do que na força exibida, porque quando você mostra tudo o que pode, você vira mensurável, vira comparável, vira desafiável, e tudo que pode ser medido pode ser atacado. O verdadeiro poder é a sensação de que existe algo por baixo que ninguém consegue prever. A imprevisibilidade é o que mantém os outros cautelosos. Um homem que explode sempre que é provocado vira um manual. Um homem que reage com calma vira um mistério. E mistério vira medo. E medo vira respeito. Seu ego vai querer provar. Vai querer mostrar. Vai querer ganhar a discussão. Mas a vitória imediata costuma ser a derrota do longo prazo. Quem mostra demais se torna previsível. Quem segura vira ameaça silenciosa. A terceira lei define a dinâmica de qualquer relação. Controle a distância emocional. Quem se importa menos, controla o vínculo. Isso não é frieza, é matemática. Toda conexão tem uma balança invisível. Um lado investe mais, um lado espera mais, um lado teme mais. E o lado que teme mais obedece sem perceber. A maioria das pessoas entrega o coração cedo demais. Confunde apego com lealdade. Confunde vulnerabilidade com intimidade. Confunde ser verdadeiro com se expor sem filtro. E aí acontece o inevitável. Elas se tornam fáceis de guiar, porque o outro descobre exatamente onde apertar. Uma pessoa que sabe que você precisa dela, não precisa mais te respeitar. Ela só precisa te dosar, te dá migalhas, te dá presença quando quer. E você aceita, porque tem medo de perder. Maquiavel entenderia isso em segundos. O homem que domina a própria carência domina qualquer sala. A distância emocional é o que impede você de ser controlado por ansiedade, ciúme, necessidade de resposta. Você não precisa sumir. Você precisa parar de se oferecer como se fosse barato. A quarta lei parece inocente, mas destrói vidas. Pareça amigável. Mas nunca confie em sorrisos quentes. O mundo confunde simpatia com sinceridade, mas a simpatia é muitas vezes só uma ferramenta. Gente sorrindo pode estar te medindo. Um elogio pode ser um gancho.
Uma piada pode ser um teste. Um tamo junto pode ser só uma forma de te deixar confortável o suficiente para você falar demais. E homens perdem guerras porque confundem calor com lealdade. Você não precisa ser paranoico. Você precisa ser observador. Não confie em palavras. Confie em padrões. Quem te respeita de verdade não te puxa para baixo em público. Quem te valoriza não some quando você precisa. Quem é aliado não se alimenta do seu caos. A aparência amigável é útil. Ela permite proximidade. Mas proximidade sem vigilância vira vulnerabilidade. E vulnerabilidade sem critério vira corda no pescoço. A quinta lei é o ponto onde os fracos desmoronam. Puna uma vez e puna de forma decisiva. Porque todo mundo testa limite. Todo mundo. E quando alguém cruza o seu, não é sem querer. É um cálculo. Eles querem ver o preço. Se o preço é baixo, eles repetem. Se o preço é confuso, eles insistem. Se o preço é alto e imediato, eles aprendem. A maioria dos homens tem medo de parecer duro. Tem medo de perder gente. Então dá aviso. Depois dá outro. Depois explica. Depois perdoa. Depois engole. E de tanto engolir, vira tapete. Uma punição fraca ensina desrespeito. Uma punição repetida vira piada. A punição correta é uma só. Clara, memorável, fria. Não é explosão emocional. É consequência. E a consequência não discute. Ela acontece. O homem que pune com calma é o homem que assusta. Porque ele mostra que não é o impulso que governa, é a regra. E o mundo respeita regras quando elas são reais. A sexta lei é o segredo de quem nunca perde energia, nunca discuta. Influencie com silêncio e presença. Discussão é moeda de gente sem poder. Discutir é tentar convencer alguém que já decidiu te enxergar como fraco. E quanto mais você se explica, mais você se coloca abaixo. Porque você vira alguém pedindo validação. Você vira alguém tentando ser entendido por quem nem te respeita. A verdade é que a maioria não quer entender, quer vencer, quer te ver reagindo, quer te ver desequilibrado. E quando você reage, você dá a eles o que eles queriam, controle emocional sobre você. Silêncio não é ausência, silêncio é pressão. É espaço vazio que obriga o outro a preencher com a própria insegurança. O homem que não entra no jogo muda o jogo, e o homem que muda o jogo vira o centro. Porque ele não é puxado por provocação. Ele escolhe, ele observa, ele deixa o outro se expor. Quem fala demais, entrega mapa. Quem se cala, coleta informação. A sétima lei constrói poder mesmo quando você não está presente. Cria uma reputação que trabalha enquanto você dorme. Reputação é um fantasma que chega antes de você. É o que as pessoas sussurram quando seu nome aparece. E esse sussurro define como vão te tratar antes mesmo de você abrir a boca. Homens fracos tentam ganhar respeito com esforço constante, com presença constante, com aprovação constante. Mas respeito não nasce de esforço, nasce de consistência. As pessoas te respeitam quando sabem o que esperar de você. E principalmente, o que não podem fazer com você. Se você é alguém que não tolera desrespeito, o mundo aprende. Se você é alguém que sempre cede, o mundo aprende também. Se você é alguém que some quando é necessário, o mundo aprende. Reputação não é o que você diz, é o que você repete. E uma vez que ela existe, ela vira armadura. Pessoas pensam duas vezes, medem palavras, ajustam tom. Você não precisa ameaçar. A sua história ameaça por você. A oitava lei é a que mais incomoda quem quer ser bonzinho. Escolha vantagem, não moralidade. Moralidade, na maioria das vezes, é uma coleira cultural. É um conjunto de regras que serve para manter o previsível obediente. O mundo te diz que ser justo é sempre o melhor caminho, mas o mundo não te protege quando você perde. O mundo não paga suas contas quando você foi correto. O mundo não te devolve tempo quando você foi legal demais. Maquiavel não ensinava crueldade por prazer. Ele ensinava lucidez. Ele sabia que as pessoas usam moralidade como arma quando convém. Elas te cobram princípios que elas mesmas quebrariam se estivessem no seu lugar. A pergunta real não é
Isso é bonito? A pergunta é: isso fortalece minha posição? Porque um homem que escolhe sempre o que parece moral vira previsível. E previsibilidade é uma corda. Estratégia é liberdade. Você pode ser bom, sim, mas nunca seja bom a ponto de ser usado. A nona lei explica por que alguns homens parecem ter poder mesmo sem provar nada. Poder vem de quem acredita que você tem. A maioria pensa que poder é ação, mas poder é percepção. Pessoas seguem quem parece ser seguido, respeitam quem parece ser respeitado e evitam confrontar quem parece ter algo por trás. O homem poderoso não precisa levantar a voz. Ele entra e o ambiente muda, não porque ele dominou, mas porque os outros acreditam que ele domina. E a crença muda comportamento. O segredo é simples. Haja como alguém que não precisa convencer ninguém. Fale com calma. Ande sem pressa. Olhe como quem mede, não como quem implora. Não reaja como quem está em perigo, porque urgência é medo, e medo é convite. Quando você demonstra controle, as pessoas assumem que você sabe mais. E quando elas assumem isso, elas se posicionam abaixo, sem você pedir. O poder real é o que acontece sem esforço. A 10ª lei é onde muitos homens quebram. Homens fracos se destroem tentando ser amados. Eles querem ser admirados, compreendidos, aceitos. Querem que todo mundo goste. Querem ser o cara legal. E nesse desejo, eles se vendem. Eles mudam de opinião para não gerar conflito. Eles toleram desrespeito para não perder companhia. Eles se humilham para não sentir rejeição. E no fim, perdem tudo. Porque amor buscado vira dependência. E dependência vira controle. O homem que precisa ser amado vira refém do humor dos outros. Ele se adapta, ele se molda, ele se diminui. E o mundo, que sempre respeitou firmeza, passa a sentir desprezo. Não porque você é ruim, mas porque você não se respeita. Admiração é mais forte que afeto. Reverência é mais forte que proximidade. Respeito sustenta influência. Amor exigido consome. Você não precisa evitar amor. Você precisa evitar precisar dele. A 11ª lei é brutal, mas real. Se for trair, traia rápido. E nunca 2 vezes. Traição nem sempre é maldade. Às vezes é sobrevivência. Às vezes é crescimento. Às vezes é cortar alguém que virou peso. O erro não é cortar. O erro é hesitar. O homem que hesita arrasta tudo. Cria ressentimento. Cria drama. Cria uma ferida lenta. E ferida lenta apodrece. O corte certo é limpo. Sem teatro. Sem explicação. Sem tentativa de parecer herói. Porque não existe traição bonita. Existe só a necessária e a covarde. E a covarde é a que você faz aos poucos, deixando portas abertas, voltando para aliviar culpa, mantendo contato para não se sentir mal. Isso cria um inimigo íntimo. E inimigo íntimo é o mais perigoso. Trair 2 vezes é criar alguém que conhece seus padrões e te odeia com informação. E informação é poder. A 12ª lei fecha o ciclo. Desapareça antes que te prevejam. Previsibilidade mata influência. Quando as pessoas sabem como você reage, elas te controlam. Quando sabem quando você responde, elas te manipulam. Quando sabem que você sempre volta, elas te testam. A ausência é uma arma psicológica porque ela cria espaço para a imaginação. E imaginação é mais forte que realidade. Quando você some no auge, você vira mito. Quando você se retira antes de virar rotina, você mantém valor. O mundo não deseja o que tem certeza. O mundo deseja o que escapa. Desaparecer não é fugir. É resetar o tabuleiro. É tirar sua energia da mesa e obrigar os outros a sentir o peso disso. Quem entende isso não fica implorando atenção. Ele retira a presença. E a presença retirada vira mensagem. A pergunta final é simples. Se você sumisse hoje, quem sentiria o impacto? Quem ficaria confuso? Quem tentaria te alcançar? Quem fingiria que não liga, mas ficaria inquieto por dentro? Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você
já sabe a verdade. Você não vive num mundo guiado por justiça, gentileza e boas intenções. Você vive num mundo guiado por percepção, controle e estratégia. E quem ignora essas leis, vira marionete delas. Agora me diz nos comentários, qual dessas leis você percebeu que já estava te controlando sem você notar? E quando você responde isso, mesmo que seja só na sua cabeça, você percebe uma coisa desconfortável. Essas leis não são teoria. Elas já estavam rodando no fundo da sua vida como um programa invisível. E o pior não é que elas existam. O pior é que elas funcionam mesmo quando você tenta ignorar. Porque o mundo não recompensa o homem justo, ele recompensa o homem que entende o jogo. E se você ainda acredita que ser bom automaticamente te protege, então você ainda não entendeu o que Maquiavel entendeu cedo demais. O controle não começa com violência, ele começa com acesso. Acesso ao seu tempo, acesso à sua emoção, acesso ao seu medo de ser rejeitado. E é por isso que a próxima lei é tão perigosa, porque ela não te destrói de uma vez. Ela te desmonta devagar, até você virar alguém que pede desculpa por existir. A lei 7 é simples, mas humilhante quando você enxerga. Quem tenta ser entendido demais perde respeito. O homem que vive se explicando está sempre em posição de defesa. Ele não percebe, mas ele está pedindo permissão o tempo inteiro. Permissão para ser quem é. Permissão para ter limites. Permissão para dizer não. Permissão para não agradar. E no momento em que você precisa de permissão, você já está abaixo. Porque respeito não nasce de clareza emocional. Respeito nasce de gravidade. E gravidade vem de algo que a maioria tem medo de praticar. Silêncio. O silêncio que não é fraqueza, mas escolha. O silêncio que não é ausência, mas controle. O silêncio que faz o outro sentir que não tem acesso ao seu centro. A maioria das pessoas acha que explicar resolve, mas explicar só entrega o mapa. Explicar só mostra onde você é vulnerável. Explicar demais revela que você se importa mais com a aprovação do outro do que com a sua própria posição. E quando alguém percebe isso, mesmo que inconscientemente, ela começa a te testar. Primeiro com pequenas provocações, depois com exigências, depois com desrespeito disfarçado de brincadeira. E se você sempre reage tentando consertar a situação, você vira previsível, você vira manipulável, você vira marionete. Porque o fio mais fácil de puxar num homem não é o medo, é o orgulho. É a necessidade de parecer justo, maduro, compreensivo. E isso te coloca numa prisão bonita. Uma prisão onde você sempre precisa ser o adulto da sala, enquanto os outros fazem o que querem com você. Maquiavel diria que esse tipo de homem não é admirado. Ele é usado, ele é drenado. Ele é o ombro, o apoio, o conselheiro, o cara bom. Mas nunca é o cara respeitado, porque o mundo não respeita quem se entrega inteiro só para não ser mal interpretado. O mundo respeita quem consegue ficar em pé mesmo quando não é compreendido. E se você quer poder, você precisa aceitar uma coisa. Ser mal interpretado faz parte. Ser chamado de frio faz parte. Ser chamado de arrogante faz parte. Ser chamado de distante faz parte. Porque a maioria das pessoas não sabe lidar com alguém que não se explica. Elas sentem desconforto, e o desconforto vira raiva, e a raiva vira tentativa de te controlar. É aí que você percebe que a explicação muitas vezes não é comunicação, é submissão. E quando você entende isso, a Lei 8 entra como uma lâmina, porque ela destrói o último lugar onde o homem comum se sente seguro, a moralidade. A Lei 8 é brutal, porque ela não te pede para ser mau. Ela só te obriga a enxergar. Moralidade é frequentemente usada como coleira. Você foi treinado para achar que existe um certo e um errado universal e que o certo sempre vai ser recompensado. Mas Maquiavel não escrevia para crianças. Ele escrevia para quem governa. E quem governa sabe que o mundo é movido por interesses, não por virtudes. Moralidade é uma ferramenta social. Um idioma que as pessoas usam para te fazer sentir culpa quando você faz algo que protege você. E a culpa é um dos fios mais poderosos que existem, porque ela não precisa de força.
Ela não precisa de ameaça, ela só precisa de você. Basta você ser um homem que quer ser aceito. Basta você querer ser visto como bom. E pronto. Você se controla sozinho. Você se poda sozinho. Você abre mão sozinho. Você se enfraquece sozinho. E aí você vive achando que é paz, mas é só medo de conflito. Você vive achando que é humildade, mas é só medo de ser odiado. Você vive achando que é empatia, mas é só falta de coragem de impor limite. A moralidade, quando usada contra você, não é virtude. É chantagem elegante. E quem domina essa chantagem sempre tem vantagem. Porque ele não precisa te bater. Ele só precisa te envergonhar. Ele só precisa dizer: nossa, você mudou. Você ficou frio. Você está egoísta. Você não é mais o mesmo. E se você for fraco, você volta. Você volta para o lugar antigo. Você volta para o papel antigo. Você volta para a versão domesticada de si mesmo. E é isso que o mundo quer. Um homem previsível. Um homem controlável. Um homem que reage por culpa. Maquiavel não diria para você ser cruel. Ele diria para você ser lúcido. Porque o homem que escolhe sempre o bonito perde o jogo para o homem que escolhe o necessário. E o necessário nem sempre parece bonito. Às vezes o necessário é sair sem explicar. Às vezes é cortar sem pedir desculpa. Às vezes é dizer não e deixar o outro desconfortável. E é exatamente aí que nasce poder. Quando você consegue sustentar o desconforto sem se ajoelhar. E aí vem a Lei 9, que é onde muita gente confunde poder com barulho. Porque o homem comum acha que poder é vencer no grito, vencer na força, vencer na exposição. Mas Maquiavel sabia que o verdadeiro poder é silencioso. A Lei 9 é simples. Poder existe porque as pessoas acreditam que ele existe. Você não precisa ser o mais forte do ambiente. Você precisa ser o homem que o ambiente trata como forte. E isso acontece antes de qualquer ação. Acontece no seu ritmo, na sua postura, na sua calma, no seu olhar que não pede permissão, no seu silêncio que não implora por entendimento. Porque as pessoas não seguem quem prova. Elas seguem quem parece inevitável. Elas respeitam quem não demonstra urgência. Elas se curvam para quem não precisa convencer. E isso é assustador, porque significa que o homem mais perigoso nem sempre é o que faz mais. É o que parece estar sempre 2 passos à frente, mesmo parado. É o que entra numa sala e não tenta ser amado. Não tenta ser engraçado. Não tenta ser aceito. Ele só existe. E a existência dele já cria ajuste. As pessoas diminuem o tom. Elas escolhem palavras melhores. Elas pensam 2 vezes antes de testar. Porque poder não é o que você faz. É o que os outros evitam fazer na sua frente. E quando alguém começa a evitar te desrespeitar, mesmo sem você pedir, você já ganhou. É assim que o poder cresce. Não por explosão, por gravidade, por percepção, por crença. E a crença vira realidade porque o mundo responde ao que ele sente, não ao que ele sabe. Você pode ser vazio por dentro e ainda assim ser tratado como rei, se souber controlar a narrativa invisível que anda com você. E você pode ser bom, inteligente e capaz, e ainda assim ser tratado como capacho, se sua presença gritar necessidade. Porque necessidade é o cheiro do homem que pode ser controlado. E o mundo não perdoa cheiro de fraqueza. Mas é aqui que a maioria morre. Porque quando um homem começa a ser respeitado, ele comete o erro que destrói impérios, relacionamentos e reputações. Ele quer ser amado. A Lei 10 é uma sentença. Homens fracos se quebram tentando ser amados. O desejo de ser amado é o desejo de ser aceito sem resistência. É o desejo de não ter inimigos. É o desejo de agradar. E quando você começa a precisar disso, você começa a negociar a sua essência. Você começa a se explicar de novo. Você começa a ceder de novo. Você começa a se aproximar demais de novo. E quanto mais acessível você fica, mais comum você se torna. E quanto mais comum você se torna, menos respeito você recebe. Porque o respeito exige distância, exige raridade, exige a sensação de que você não está disponível para qualquer um.
Mas o homem que quer ser amado começa a se oferecer. Ele começa a se expor. Ele começa a se tornar emocionalmente previsível. Ele começa a dar sinais demais. E sinais demais são fios. Fios demais são controle. E de repente, ele não é mais o cara que escolhe. Ele é o cara que espera a resposta. O cara que espera a mensagem. O cara que espera a aprovação. O cara que espera reconhecimento. E o mundo sente isso. As pessoas sentem quando você precisa delas. E a necessidade mata a atração, mata o respeito, mata a autoridade. Maquiavel sabia disso, porque ele entendia o coração humano de forma cruel. As pessoas dizem que querem sinceridade, mas respeitam controle. Elas dizem que querem vulnerabilidade, mas se atraem por firmeza. Elas dizem que querem alguém presente, mas se entediam com o disponível. E isso não é poesia. É padrão, é instinto, é comportamento. O homem que busca amor vira escravo do humor alheio. Ele muda de forma conforme o ambiente. Ele vive tentando ser o que os outros querem. E no fim, ninguém respeita ele, nem ele mesmo. Porque o homem que se abandona para ser amado não ganha amor. Ele ganha consumo. Ele vira recurso, vira utilidade, vira apoio, vira escada. E quando não serve mais, é descartado. E é aí que ele entende tarde demais. Amor sem respeito é só dependência com maquiagem. E quando você aceita isso, você chega na Lei 11, que é a lei que separa homens que controlam a própria vida de homens que vivem presos em ciclos. A Lei 11 não é bonita. Ela não é moral. Ela é real. Se você precisar cortar, corte rápido. E nunca duas vezes. Porque o erro do homem fraco não é só manter pessoas erradas perto. É cortar e voltar. Cortar e voltar. Sair e voltar. Terminar e voltar. A segunda volta destrói você. Porque na primeira vez, você ainda tinha força. Na segunda, você mostra que tem fraqueza. Você mostra que pode ser puxado. Você mostra que pode ser manipulado pela saudade, pela culpa, pela carência. E quando alguém percebe isso, ela entende que você não tem fronteira, que você não tem palavra, que você não tem consistência. E o mundo não respeita homens sem consistência, porque consistência é o que transforma um limite em lei. Se você corta e volta, seu limite vira teatro. E teatro não assusta ninguém. Teatro só convida mais teste. Maquiavel não dizia para você trair por prazer. Ele dizia que existem momentos em que você precisa escolher a sua trajetória em vez de escolher o conforto. E quando você escolhe, você não olha para trás. Porque olhar para trás é dar espaço para o fio entrar de novo. É permitir que a narrativa te puxe de volta para o papel antigo. E o homem que volta para o papel antigo vira prisioneiro do próprio passado. Ele vira refém de quem já sabe como apertar os botões dele. Ele vira previsível. E previsibilidade é o começo do fim. E é por isso que a Lei 12 fecha o ciclo como um golpe final. Desapareça antes que possam te prever. Porque o momento em que as pessoas conseguem te ler por completo é o momento em que elas começam a te usar com precisão. Elas sabem o que te irrita. Elas sabem o que te comove. Elas sabem o que te culpa. Elas sabem o que te seduz. Elas sabem o que te enfraquece. E aí você vira instrumento. Vira marionete. Desaparecer não é fugir. Desaparecer é reiniciar o tabuleiro. É tirar acesso. É retirar presença. É cortar o fornecimento. Porque a ausência é o que faz o outro sentir o peso que a sua presença tinha. Quando você some no auge, você vira dúvida. Você vira curiosidade. Você vira memória. E memória tem mais poder do que convivência. A convivência cria costume. O costume cria desprezo. A ausência cria mito. E mito cria respeito. A maioria fica até perder valor. A maioria insiste até cansar. A maioria explica até virar ruído. O homem que entende o jogo sai enquanto ainda é desejado. Sai enquanto ainda é lembrado. Sai enquanto ainda é temido. Porque ele entende que poder não é estar em todos os lugares. Poder é ser lembrado mesmo quando não está. É fazer o outro pensar em você quando você não dá nenhuma pista. É deixar um vazio que incomoda.
Porque o vazio força a mente a preencher. E a mente sempre preenche com exagero. Ela cria histórias, ela cria medo, ela cria desejo, ela cria obsessão, e você vira o centro disso sem fazer nada. Esse é o ápice do controle: influenciar sem tocar, dominar sem gritar, ser respeitado sem implorar. E quando você junta essas 12 leis, você entende o que elas realmente são. Não são frases bonitas, não são dicas, elas são um mapa. Um mapa do comportamento humano quando ninguém está fingindo ser santo. Elas explicam por que alguns homens são sempre escolhidos, sempre ouvidos, sempre respeitados, e por que outros vivem sendo usados, ignorados, drenados. E se você sentiu desconforto ouvindo isso, ótimo, porque desconforto é sinal de que você está acordando. O homem que vive dormindo dentro da própria vida acha tudo isso exagero. Ele acha tudo isso frio. Ele acha tudo isso errado. Mas ele acha porque ele ainda precisa acreditar que o mundo é justo. Ele precisa acreditar que ser bom garante proteção. Ele precisa acreditar que esforço emocional gera respeito. E enquanto ele acredita nisso, ele é controlado por quem já entendeu que o jogo não funciona assim. O mundo não é um lugar onde você ganha por merecer. É um lugar onde você ganha por entender. E quem entende, controla. Então agora eu te faço a pergunta final. A pergunta que separa quem vai mudar e quem vai continuar repetindo os mesmos padrões até morrer cansado. Qual dessas leis você percebeu que estava te controlando sem você notar? A do excesso de entrega? A da necessidade de ser entendido? A da busca por ser amado? A da incapacidade de cortar rápido? Escreve nos comentários, porque eu leio de verdade e quero entender qual ponto mais pegou em você. E se esse vídeo te abriu os olhos em algum nível, de forma sincera, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você.